6 funções trigonométricas. O que é que eu quero nessa aula? Buscar fórmulas para a função inversa de cada uma delas. Por exemplo, aqui está a função seno de x, cujo gráfico vocês estão vendo aqui ao lado. Imagine a reta y igual a x e faça uma reflexão do gráfico da função seno em torno da reta y igual a x. Você observa essa curva refletida, que claramente não é uma função. Ela não passa no teste da reta vertical e nem por isso nós vamos deixar de buscar a inversa da função seno de x. Quem são as inversas trigonométricas? Você vai ver que nesse processo vai ser fundamental a gente trabalhar com este triângulo. Hipotenusa H, catetos A e B, ângulo θ. E aqui você sabe quem é seno de θ, é cateto oposto sobre hipotenusa, o que é cateto adjacente sobre hipotenusa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Todas essas coisas a gente vai usar para determinar quem é a inversa de uma função trigonométrica, e a gente não pode ver uma função, diferente, que nós vamos querer calcular a sua derivada. Você já está vendo a reta tangente passeando aí pelo gráfico dessas curvas. Não corra não, fique aí, hoje vai ser lindo. Inversa de seno de x, seja f de x igual a seno de x. E aí você já percebe que se você simplesmente refletir o gráfico de y igual a seno de x em torno da reta y igual a x, você tem uma curva que não representa uma função. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse gráfico da função seno e vamos apagar a maior parte dele, de maneira que sobre um pedacinho de curva que, quando você refletir esse pedacinho de curva em torno de y igual a x, agora você tenha uma função. Quando você faz isso, a gente observa claramente o domínio dessa curva, que é a função seno, só que restrita a um intervalo. O intervalo de restrição ficou x maior que menos π sobre 2, menor ou igual que π sobre 2. Então esse aqui é o domínio da função seno, nessa restrição para você fazer a inversa dela. E a imagem continua intacta, é de menos 1 até 1. Assim, a inversa da função seno de x é a função que eu vou chamar de f a menos 1 de x, essa curva de vermelho que está aparecendo aí ao lado. E você vai denotar ela por arco seno de x. O domínio dessa função, ele é esse daqui, ó. X maior do que menos 1 e menor ou igual a 1. E a imagem dessa função, y maior ou igual que menos π sobre 2, menor ou igual a π sobre 2. O domínio é justamente a imagem da função seno, e a imagem vai ser justamente o domínio da função seno. Inverte domínio, inverte imagem. Quem é, então, derivado da função arco seno de x? Depois. Agora vamos entender um pouquinho essa notação para a inversa, de arco seno de x. Como é a função seno de x? Você pega um x e a esse x você associa seno de x. Esse x que você pega no começo, ele é uma medida de um arco, medido em radianos, não é nem em graus, porque em graus aí complica a gente falar da função se o x fosse em graus. E a esse x, medida de arco em radianos, você associa um número chamado de seno de x, que é esse número que aparece aqui. Se você fizesse θ igual a x, o seno de x é a razão desse cateto pela hipotenusa. Então, você cria essa função. O que é a inversa? A inversa é o contrário. É você pegar o seno de x agora e você associa a seno de x o arco. Então você está pegando um número, é a entrada, e a saída é um arco. Por isso, arco seno de x.
Agora, seja f de x igual a cosseno de x. Vocês já estão vendo o gráfico. Faça a reflexão do gráfico em torno da identidade, que é y igual a x. Claramente não é função. Vamos ter que apagar grande parte do gráfico de cosseno de x para, quando fazer a inversão, obter uma curva que é uma função. Quando você faz isso, você obtém o domínio x entre 0 e π, e você obtém a imagem y entre menos 1 e 1, para a função cosseno. A inversa da função cosseno é f a menos 1 de x igual a arco cosseno de x, cujo domínio é x maior ou igual que menos 1 e menor do que 1, e a imagem é y maior ou igual do que 0 e menor ou igual do que π. Domínio e imagem sendo invertidas. Fazemos a mesma coisa para a função tangente de x. O gráfico da função tangente de x, se você faz aquela reflexão, você obtém todas essas curvas na horizontal. Isso não é gráfico de função. No caso da função tangente de x é mais fácil, porque você vai deixar apenas um desses vários ramos que ela possui, ou seja, tu vai deixar a função tangente de x com o intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2 como domínio, e a imagem continua sendo de menos infinito a infinito. E a inversa a gente chama de arco tangente de x, cujo domínio é menos infinito a infinito, cuja imagem é o intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. É a curva de vermelho que está aparecendo aí ao lado. Agora, cossecante de x reflete em torno da identidade, não é função, apaga uma parte do gráfico da função. Olha o domínio que a gente vai ter que considerar para a função cossecante. É o x entre menos π sobre 2 e π sobre 2 com x diferente de 0, porque se você botar x igual a 0, seno de 0 dá 0. Olha o problema. E a imagem é o intervalo x abaixo de menos 1 ou x acima de 1. A inversa da função cossecante de x vai ser essa função que a gente chama de arco cossecante de x, cujo domínio é a imagem da anterior e cuja imagem é o domínio da anterior. Agora, secante de x, aqui ao lado, inverte ela, não é função, apaga uma parte do gráfico, esse pedacinho que ficou vai ter domínio x entre 0 e π, mais x diferente de π sobre 2, porque cosseno de π sobre 2 a gente sabe que dá 0, né? E o y, mais uma vez, abaixo de menos 1 ou acima de 1. A inversa da função secante é essa função chamada de arco secante de x, onde o x está abaixo de menos 1 ou maior do que 1, é o domínio, e a imagem é esse intervalo com essa restrição do y ser diferente de π sobre 2, que é o domínio da secante, né? E por fim, a inversa da função cotangente de x, olha o gráfico, reflete o gráfico, não é função, apaga uma parte do gráfico. Agora você vai ter que cotangente de x tem o domínio x entre 0 e π. Olha o detalhe, o x não pode ser 0 nem π, né? Porque seno de 0 e seno de π é 0. Ó. A imagem menos infinito a infinito. E a inversa da função cotangente de x é a função arco cotangente de x. Domínio menos infinito a infinito, imagem 0 até π. E aí aquele resumo com todas as funções trigonométricas inversas. É importante que você saiba trabalhar com essas coisas na seguinte perspectiva. Quando você diz que y é igual a arco seno de x, isso é equivalente a você dizer que x é seno de y. Aqui o arco, ó, cujo seno é igual a x. A mesma ideia vale para todas essas outras. Antes de você querer derivar essas funções, nós precisamos trabalhar um pouco mais com a notação arco, seno, arco, cosseno, arco tangente. Então, exemplo 1. Vamos considerar a função arco tangente de x com x
entre menos infinito e infinito, que é o domínio da função arcotangente, e a sua imagem entre menos π sobre 2 e π sobre 2, você pode perguntar assim: quem é o arco tangente, por exemplo, de raiz de 3 sobre 3? Por exemplo, se você usar uma tabela, você vai ver que tangente de π sobre 6, que é igual, né? Π sobre 6 é 30 graus. O seno de 30 graus a gente sabe que é 1 meio. O cosseno de 30 graus a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. Então isso aqui dá 1 meio vezes 2 sobre raiz de 3. Ou seja, 1 sobre raiz de 3. Se multiplicar e dividir por raiz de 3, fica raiz de 3, aqui embaixo dá 3. Então a tangente de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 3. Então, quem é o arco cuja tangente dá raiz de 3 sobre 3? É π sobre 6. Você faz a pergunta quem é o arco cuja tangente dá esse número, faz essa continha aqui na sua imaginação e aí você descobre quem é o arco. Um pouco de cuidado quando for arco tangente de um número negativo, menos raiz de 3, por exemplo. Ou seja, você quer saber quem é o arco cuja tangente é menos raiz de 3. Você quer saber o seguinte, ó. Você quer que tangente de alguém dê menos raiz de 3. Para falar da função inversa da tangente, o domínio da função tangente é a imagem, né? No caso da arco tangente. Quer dizer que o domínio é menos π sobre 2 a π sobre 2, para a tangente. Quer dizer, sua resposta está por aqui. Para você ter menos raiz de 3, ó, tem que ter um comprimento aqui embaixo, quer dizer que para a tangente é calculada nessa tangente, né? A circunferência. Ora, então o seu arco vai ter que ser esse arco aqui. Por exemplo, para seno de π sobre 3, que é 60, dividido por cosseno de π sobre 3, que é 60, né? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno, 1 meio. Ora, essa divisão resulta em raiz de 3. O arco sugerido é π sobre 3. Então, vai ser esse aqui, ó. Menos π sobre 3. Negativo, né? Que é para você ter esse valor da tangente negativa aqui embaixo. A sua resposta é menos π sobre 3. Então, o arco cuja tangente é menos raiz de 3 é menos π sobre 3. Determine cosseno de alfa, tangente de alfa, secante de alfa, cossecante de alfa e cotangente de alfa se alfa é o arco seno de 2/3. Para responder isso, você precisa do triângulo retângulo para te auxiliar. E quem é esse alfa? É o arco cujo seno é igual a 2/3. Aqui está o alfa. Quem é seno de alfa? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, se o seno dá 2/3, aqui deve ser 2 e aqui deve ser 3. Né? Lembre, isso é equivalente a você dizer que o seno de alfa é 2/3. Agora, se aqui é 3 e aqui é 2 e você usar o teorema de Pitágoras, você acha essa medida aqui de baixo, que é um azinho, né? Porque 3 ao quadrado é 2 ao quadrado mais a ao quadrado. Então aqui é 9 igual a 4 mais a ao quadrado. A quadrado dá 5, a dá raiz de 5. Então esse valor é raiz de 5. Temos cosseno de alfa, por exemplo, é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, raiz de 5 sobre 3. Tangente de alfa. Cateto oposto sobre adjacente. Secante de alfa é 1 sobre cosseno de alfa. Se cosseno de alfa é o adjacente sobre hipotenusa, agora você tem a hipotenusa sobre o adjacente. Cossecante de alfa, que é 1 sobre seno de alfa. Se seno de alfa é oposto sobre hipotenusa, agora tu tem hipotenusa sobre o oposto.
E finalmente a cotangente de alfa, que você sabe que é cosseno de alfa sobre seno de alfa. Veja, isso é 1 sobre a tangente. Se a tangente é oposto sobre a adjacente, agora tu tem a adjacente sobre o oposto. Determine secante de arco tangente de x sobre 3. Olha que exercício interessante, né? Nada de esquisito. Secante aplicado a um arco. Seja, eu vou chamar de alfa arco tangente de x sobre 3. Aqui é alfa. O que significa dizer que alfa é arco tangente de x sobre 3? Isso é equivalente a você dizer que a tangente de alfa é x sobre 3. Então, se tangente de alfa é x sobre 3, é porque aqui é x e aqui é 3, porque tangente é oposto sobre adjacente. E a hipotenusa, que é h ao quadrado, é x quadrado mais 3 ao quadrado. Então, h ao quadrado é x quadrado mais 9. Então, h é raiz de x quadrado mais 9. Temos a secante de arco tangente de x sobre 3. Na verdade, você quer saber quem é a secante de alfa, a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Olha que interessante. Secante de arco tangente de x sobre 3. De fato, um resultado aqui que depende de x. Ó. Mais 2 casos como esse. Por exemplo, cosseno de arco seno de x e secante ao quadrado de arco tangente de x. Então, eu vou pegar alfa igual a arco seno de x, para a gente começar, né? Isso é equivalente a dizer, ó, alfa é o arco cujo seno dá x. Significa o quê? Que o meu x é seno de alfa. Então, é como se você tivesse aqui um alfa. Aqui pensa assim, que isso aqui está sendo dividido por 1. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, aqui é 1. Se aqui é 1, aqui é x, quanto é esse aqui de baixo? 1 menos x ao quadrado. Então, é assim, pelo teorema de Pitágoras. Então, você quer saber quem é cosseno de alfa. Cateto adjacente, raiz de 1 menos x ao quadrado, dividido pela hipotenusa, que é 1. Então, fica assim. Agora, seja... Vou mudar a letra, vou chamar de θ. O arco tangente de x, ou seja, x é tangente de θ. Aqui você coloca um θ. Se tangente de θ é x, o que é tangente de θ? Cateto oposto dividido, que está dividindo por 1, né? Então, dividido pelo cateto adjacente. Quer dizer que aqui não tem saída. A sua hipotenusa só pode ser raiz de 1 mais x ao quadrado. De fato, esse número ao quadrado, a raiz vai embora, tem que ser igual a 1 quadrado mais x quadrado. Daí, a secante ao quadrado de arco tangente de x, isso é secante ao quadrado de θ. Chamei isso aqui de θ. Quem é a secante? A secante é a hipotenusa, só que está ao quadrado. Ó. A hipotenusa dividido pelo cateto adjacente, que é 1. Então, fica assim, né? Então, isso é simplesmente 1 mais x ao quadrado, a secante ao quadrado de arco tangente de x. Quem vai ser a derivada, por exemplo, da função arco tangente de x? Você vai pegar f de x igual a tangente e f a menos 1, arco tangente. Então, f a menos 1 linha de x. A gente viu que isso é a mesma coisa que 1 sobre regras de derivação, né? F' aplicado a f a menos 1 de x. Isso aqui é 1 dividido. Quem é a derivada de tangente?
a gente aprendeu que é secante ao quadrado. E f a menos 1, quem é? É arco tangente de x. A secante só teria problema se o arco aqui dentro fosse π sobre 2 ou menos π sobre 2, por exemplo, né? Porque secante é 1 sobre cosseno, e cosseno de π sobre 2 é 0, assim como cosseno de menos π sobre 2. Mas a gente viu que o arco tangente, ó, a imagem está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então você pode usar essa regra tranquilamente. E no exemplo que a gente viu, o exemplo anterior, calculamos secante ao quadrado de arco tangente de x. Deu 1 mais x ao quadrado. Conclusão, derivada de arco tangente de x é 1 dividido por 1 mais x ao quadrado. A derivada de arco seno de x. Como é que faz? Do mesmo jeito? Sim, do mesmo jeito. Só que tem outra maneira também de fazer. Eu vou considerar o seguinte, ó. Seja a equação x igual a seno de y. Vamos determinar dy dx. Derivando implicitamente, obtemos d dx de x é igual a d dx de seno de y. Só que aqui desse lado você tem 1, e desse outro lado a derivada do seno a gente sabe que é o cosseno de y. Mas aqui a interna não é x, é uma função de x. Então você tem que multiplicar pela derivada da interna. dy dx é 1 dividido por cosseno de y. É interessante que você bote uma fórmula que apareça x no resultado. Sempre que for possível fazer isso, né? E nesse caso é possível, porque se x, ó, é igual a seno de y, isso aqui é a mesma coisa que você dizer que y é arco seno de x. E é claro que quando você vai falar nessa inversa, aí tem toda aquela restrição do domínio, né? Aqui fica assim, né? 1 dividido por cosseno, quem é y? É o arco seno de x. E quem é cosseno de arco seno de x? Foi o exemplo que a gente fez agora há pouco. O exemplo 4. E o resultado foi raiz de 1 menos x ao quadrado. Então você derivou y em relação a x. Você derivou arco seno. Conclusão, derivada de arco seno de x é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Isso com x entre menos 1 e 1, que é o domínio da função arco seno. Tirei as extremidades porque tem tangente vertical nas extremidades, ou seja, não tem derivada lá. Então você já tem derivada de arco tangente, derivada de arco seno. E esses valores são bem sugestivos, ó. Esse 1 mais x quadrado que aparece aqui, essa raiz de 1 menos x ao quadrado, como a gente viu no exemplo 4. Aí por que aparece essa raiz? Foi por causa do teorema de Pitágoras. A gente usou um triângulo retângulo para ajudar a gente a fazer aquele cálculo. Então se você chegasse aqui para calcular, por exemplo, a derivada de arco secante, fazendo um processo análogo ao que eu fiz para essas duas, com um detalhezinho lá a mais, você consegue chegar nesse resultado, ó. 1 sobre valor absoluto de x, raiz quadrada de x quadrado menos 1, para módulo de x maior do que 1, que vai ser aí o domínio da função arco secante. Você deve estar perguntando, e as outras, professor? Não, as outras vão ser assim, ó. Por exemplo, arco cotangente, linha. Parece muito com essa, porque vai ser simplesmente menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Arco cosseno de x, linha.
parece também muito com essa, porque vai ser menos ela. Arco cossecante de x' vai ser menos 1 sobre módulo de x raiz de x² menos 1. Quando o módulo de x for maior do que 1. Uma curiosidade. Imagine que você tem aqui esse arco, ó. Esse arco vermelhinho. Eu vou dizer que ele é alfa. A tangente de alfa é esse bichinho daqui, ó, que eu vou dizer que é x. Esse x é tangente de alfa. Vou dizer que esse x fosse um número assim, deixa eu imaginar assim, 1/3. Se esse x é 1/3 e ele é a tangente de alfa, 1 sobre a tangente de alfa dá 3. Então 3 seria um número lá em cima, ó. Esse alfa que está aqui é esse mesmo comprimento que está aqui, ó. Aqui também é alfa. Então esse arco que está aqui, na verdade, é um arco beta. E esse beta é você pegar o π sobre 2 e voltar a alfa. Essa medida maior vai ser quem? 1 sobre x. 1 sobre x, ó, que é esse comprimentozão grande até aqui em cima, ele é a tangente desse beta. Você pode dizer aqui que x é a cotangente de beta. Então, o arco cuja cotangente é x, esse aqui é o beta, ó. Isso é π sobre 2 menos o alfa, ó. Tangente de alfa é x. Então, quer dizer que o alfa é o arco cuja tangente é x. Então, se você quer saber quem é a derivada de arco cotangente, é a derivada de π sobre 2, que é 0, menos a derivada de arco tangente, que é 1 sobre 1 mais x². Então é por isso que na derivada de arco cotangente tem esse menos, ó. Aí tu tem outras identidades assim. Por exemplo, aí dessa daqui você tira essa fórmula para a derivada do arco cosseno, ó. E tem uma fórmula para... Dessa fórmula você tira essa derivada. Então, por exemplo, se tu quer calcular a derivada de arcosseno de x², ó, é essa, né? Isso aqui vai ser igual a 1 sobre raiz de 1 menos. Veja, no lugar do teu x, agora é um x². Então aqui tem que ficar x² no lugar desse x. Então fica x²². Como não é puramente o x, mas é uma função de x que está aqui, então você tem que usar a regra da cadeia. Ou seja, multiplicar isso pela derivada da interna, que é x². A externa é a função arcosseno e a interna é a função x². Então fica derivada de x² é 2x, dividido por raiz de 1 menos x, aqui dá x². Agora, se tu for calcular essa, tem que usar essa fórmula, né? Vai ficar o valor absoluto desse aqui, que é o teu x, é tudo isso, 5x². Aí, raiz quadrada. O teu x é 5x², então 5x² ao quadrado menos 1. Fica 1 sobre isso. Só que você deve multiplicar pela derivada da interna. A interna é isso aqui, 5x²'. A derivada de 5x², 4/10, multiplica o 5, vai dar 20, né? 20x ao cubo. O módulo disso é isso mesmo, porque é positivo, 5x², né? E aqui dentro da raiz fica, ó, 5 ao quadrado é 25. E x² ao quadrado é x⁸ menos 1. Esse x ao cubo você pode cancelar com esse x², vai sobrar só um x aqui embaixo, né? E o 20 dividido por 5 é 4. Então fica 4 aqui.
Aqui embaixo fica 1x e aqui fica raiz de 25x à oitava menos 1. Mas é claro que isso só faz sentido se 5x à quarta for maior do que 1, que é para o que está dentro dessa raiz seja um número positivo. O exemplo 6, vamos encontrar uma equação para a reta tangente ao gráfico da função arco cotangente, que é a inversa da cotangente, no ponto x igual a menos 1. Arco cotangente de x era igual a π sobre 2 menos o arco tangente de x. Não tinha isso aqui? Ora, então no lugar do x, você pode colocar menos 1. Aí, você fica aqui com π sobre 2 menos quem é o arco tangente de menos 1. A gente sabe que a tangente de π sobre 4 é 1. π sobre 4 está aqui, ó. Esse comprimentozinho aqui é 1, ó. E aqui esse arco é π sobre 4. Mas eu quero o arco cuja tangente é menos 1. Então só pode ser esse aqui de baixo, né? Aqui é menos 1, é menos π sobre 4. É o arco cuja tangente é menos 1. Então aqui vai ficar menos e aqui menos π sobre 4. Então você vai ficar com π sobre 2 mais π sobre 4. Só que π sobre 2 mais π sobre 4 dá exatamente 3π sobre 4. O coeficiente angular da tangente, derivada, aplicada em x igual a menos 1. Só que a derivada de arco cotangente está aqui, ó. Menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado, quando x for menos 1. Então, esse coeficiente angular vai ser menos 1 sobre 1 mais, aí menos 1 ao quadrado. Então aqui embaixo vai dar 2, né? Quer dizer que o resultado disso é menos 1/2. Então a equação da tangente é y menos o y do ponto. Mas que ponto? Quando o x for menos 1, quem é o y? Coloque menos 1 aqui. Então arco cotangente de menos 1 a gente já viu. É 3π sobre 4. Então y menos o y do ponto, que é 3π sobre 4, igual ao coeficiente angular, que é menos 1/2, isso multiplicando x menos o x do ponto, que é menos 1, então x menos menos 1 dá x mais 1. Pronto, essa aqui é a equação da reta tangente e nós finalizamos nossa aula. Eu disse a vocês que ia ser lindo essa aula, né?